Eu vou ser breve aqui, fazer um milagre. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração já há alguns dias. E o pastor Rogério ministrou no último domingo sobre sabedoria e veio de encontro com tudo que Deus tem ministrado no meu coração. Eu até falei, o pastor mandou um esboço domingo, da mensagem que ele pregou. E eu falei assim, não, tá fácil de pregar, porque eu tenho um capítulo inteiro do meu livro falando sobre a sabedoria. Então, é um assunto que me inspira, E talvez você vai pensar assim, pastor, mas hoje é um culto de Natal, é um culto que é diferente, e você vai falar sobre sabedoria. Talvez seria melhor você falar do nascimento de Jesus, você falar sobre a importância de Cristo, o nascimento do Redentor. Mas eu entendo que é importante que a gente possa fazer essa jornada, essa caminhada, falando sobre sabedoria, porque você vai encontrar Jesus na história. E nesse momento do ano, a gente tende a ficar mais reflexivo, mais pensativo, fazendo a retrospectiva, analisando como foi seu ano, projetando coisas boas para o ano que vem. Nessa época do ano é normal isso acontecer, não é verdade? Então eu quero te chamar nessa manhã, para que você possa fazer o que o Evangelho nos ensina todos os dias: olhar para dentro de nós, olhar para o nosso interior. Essa é a principal ação do Evangelho em nós. Quando nós nos reunimos como igreja, sabe, o mais importante do momento da palavra não é você pensar, puxa, aquele irmão tinha que estar aqui, puxa, essa palavra era para aquela pessoa. Não, esse momento é o momento que você olha para dentro de você, e você absorve o que o alimento quer te dar, para que você possa colocar para fora a sua interioridade, de uma maneira melhorada, mais parecida com Jesus. Então, irmãos, a última mensagem que eu preguei aqui, as últimas mensagens que eu tenho ministrado, talvez não sejam mensagens que você vai sair daqui vibrando, talvez sejam mensagens um pouco desconfortáveis, mas não é um desconforto ruim, é um desconforto que faz você refletir e falar assim, como eu posso ser mais parecido com Jesus, e viver essa forma que o reino estabeleceu para nós. Então eu queria compartilhar com vocês sobre a sabedoria, continuar falando sobre sabedoria, mas uma sabedoria que te provoca. Eu tenho falado bastante sobre essa provocação, e a gente tem por tendência a achar que provocação é uma coisa ruim, mas eu quero que você enxergue essa palavra como algo que te impulsiona para aquilo que você foi vocacionado, é em pró da vocação, é em favor da vocação que Deus estabeleceu para a sua vida. E você vai ver que a sabedoria te provoca todo o tempo, e mais do que isso, você vai perceber que o Evangelho que nós estamos vivendo nos dias de hoje, o Evangelho da graça, o Evangelho que quer nos redimir por completo, que quer mudar o nosso interior, ele vai nos provocar constantemente, ele vai nos inquietar para uma transformação, e é desconfortável, mas é bom. É desconfortável, mas vai te alçar a um lugar muito mais alto, muito mais elevado, porque é o lugar que o Senhor espera para nós, os lugares altos. Então, abre comigo a tua Bíblia, no livro de Provérbios. Nós vamos ler o primeiro texto só na NVT, Gui, depois nós vamos voltar para a NVI, só NVI, tá bom? Vai ficar mais fácil de você entender. Provérbios capítulo 8, no verso 1, diz assim, escutem, a sabedoria chama, ouçam, porque o entendimento levanta a voz, no alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas, ao lado das portas da cidade, na entrada ele anuncia, a vocês eu clamo, a todos vocês, levanto minha voz para todo o povo. Vocês inexperientes, mostrem discernimento, vocês os tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhe dizer.
tudo que eu digo é correto. Aqui, a palavra está falando sobre uma figura, um personagem. Você vai ver no livro de Provérbios que eles vão citando alguns personagens, né? A sabedoria, a insensatez, o tolo ou o inexperiente, né? O inexperiente, que é o jovem, o sábio, que é o cara que adquiriu sabedoria, que entendeu a forma do céu pensar, e o tolo ou o insensato, que é aquele que é a zona mais perigosa para ser. É o cara que acha que está certo, e porque acha fortemente que está certo, ele não muda. Só que aqui o texto está falando, né, Provérbios está falando, que a sabedoria está clamando em lugares importantes para o contexto, as portas da cidade, pelas ruas. Ele está falando assim, ó, ouçam o que eu tenho para te falar, porque o que eu tenho para te falar é importante, tudo que eu digo é correto. Agora olha só, irmãos, analisa essa persona, esse personagem, a sabedoria, e vê as qualidades que ela tem, e você vai comparar com alguém, um outro personagem da Bíblia, que ao longo da leitura do texto você vai identificar facilmente. Continua, esse texto, esse capítulo 8, a sabedoria está falando, dando instruções aos homens, e aí ele chega no verso 22, vai lá comigo para o verso 22. Olha o que a sabedoria diz a respeito dela mesma. Vai comparando as características da sabedoria com alguém que a Bíblia cita. Diz assim, ó: o Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer coisa. Fui designada desde as eras passadas, logo no início, antes da terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Eu estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas na terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além das suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava lá ao seu lado, como sua arquiteta. Eu era a sua alegria constante, sempre me exultando em sua presença. Como me alegrei com tudo que ele criou, como exultei com a humanidade. Aqui, a sabedoria está falando que ela estava desde o princípio, antes da fundação do mundo, antes que o alicerce da terra fosse colocado. Imagina isso é o básico da criação. Ela estava lá quando tudo se formou. E eu vou além, ela estava lá porque tudo foi criado através dela. Porque João, ele fala na sua carta que a sabedoria andou entre os homens e nós pudemos tocá-la. A sabedoria é Jesus, irmãos, o arquiteto da terra. Aqui a Bíblia está falando que ele estabeleceu os fundamentos. Tudo que foi criado a partir dele. É porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós precisamos entender que a sabedoria é uma pessoa, a sabedoria é o próprio Cristo. Então quando nós estamos aqui te impulsionando a buscar a sabedoria, nós estamos falando assim: busque a Jesus, porque ouvindo a Jesus, não tem como você não acertar os seus passos, não tem como você não ser próspero. Buscando a sabedoria que é Cristo, o alicerce do mundo, o Criador, o arquiteto, aquele que a Bíblia fala que ele se alegrou com tudo que foi criado. Buscando a Ele, não vai ter um dia na sua vida que vai ser de dor, peso ou fardo. Não estou falando que você não vai ter lutas, estou falando que mesmo em meio a lutas, a alegria vai ser sempre maior. Jesus encontrou uma cruz no caminho dele, mas ele amou até a cruz. Por quê, irmãos? Sabedoria. Ele é a própria sabedoria.
A gente, quando fala de sabedoria, automaticamente você traz na sua memória Salomão. É a primeira pessoa que vem na sua mente. Quando nós falamos de sabedoria, porque nós, na tradução, para nós, é a forma mais fácil de você entender o que ele pediu. Mas você vai entender que Salomão fez o pedido mais profundo e que nós, todos os dias, também fazemos, sem perceber. A sabedoria nos provoca, irmãos. A sabedoria, ela quer nos fazer revelar quem nós somos, para que Ele possa nos mostrar quem Ele é em nós. Tanto que você pode ver, irmãos, o reino se manifesta, o evangelho se manifesta de forma provocante, com perguntas. E eu quero que você entenda uma coisa, irmãos: pergunta é diferente de questionamento. Você vai fazer, pastor, não, mas é a mesma coisa. Não, irmãos, quem questiona quer entender, e quem quer entender quer estar no controle. Mais cedo ou mais tarde ele vai querer negociar. Mas não foi isso. Quem pergunta quer direção. Quem pergunta está pronto para ser guiado. E eu quero nessa manhã, irmãos, te provocar a fazer perguntas, te provocar a perguntar, a ir para o seu lugar de oração e perguntar ao Senhor, porque quem pergunta vai ser direcionado. Quem pergunta revela o que Ele espera do céu. Quem questiona quer determinar o que Ele quer fazer, o caminho que Ele quer seguir. E a Bíblia nos mostra que existe um favor em perguntar. Vai comigo lá para o livro de Reis, 1 Reis, capítulo 3. Lá no verso 5, olha só, irmãos. 1 Reis 3, verso 5. Diz assim, em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho. Em um sonho de noite, ele disse: peça-me o que quiser, eu darei. Eu já começo a ler esse texto, já te mostrando um sinal de que o Senhor nos estimula, nos impulsiona a perguntar, a pedir, a falar. Ele não podia aparecer simplesmente para Salomão e falar assim: Salomão, estou te abençoando, estou derramando sobre a tua vida, quero liberar sobre você, você vai ser um rei fantástico, poderosíssimo. Você acha que Deus não sabia o que Salomão ia pedir? Ele é onisciente, ele tinha conhecimento de todas as coisas, mas ele quis provocar Salomão, ele quis impulsionar Salomão a revelar o interior, a revelar o que está dentro. Porque quando nós perguntamos, nós vamos ao Senhor com essa ousadia, nós falamos mais de nós do que esperamos dele. Quando nós perguntamos, nós revelamos mais o que tem no interior do que o que realmente a gente espera como resposta. E aí o Senhor fala para Salomão: pede-me, me pede alguma coisa, que eu vou te dar. Agora olha só que interessante, irmãos. No verso 6 diz assim: Salomão respondeu: tu trataste o teu servo Davi, o meu pai, com amor grande e leal, pois ele viveu diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração. Tu mantiveste o teu amor grande e leal para com ele e lhe deste um filho, que hoje se assenta ao seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, estabeleceste o teu servo como rei no lugar do meu pai, Davi. No entanto, eu não passo de um jovem. Eu já vou te falar, irmãos, obra grande é para jovem, viu? Vocês não se sentem jovens, irmãos? Vocês são todos jovens. No entanto, eu não passo de um jovem, e não sei como desempenhar minhas responsabilidades. O teu servo está aqui, no meio do povo que escolheste, um povo tão grande, que nem se pode contar. Agora olha só, irmãos, como o texto fala sobre o pedido que nós popularmente falamos de sabedoria. Dá, pois, ao teu servo um coração
cheio de discernimento. Um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. A tradução original, sabe o que ela fala? Ela fala que Salomão pediu ouvidos para te ouvir e um coração para obedecer. Ouvidos para te ouvir e um coração que te obedeça. Sabe o que ele pediu? Ele falou assim: eu quero ouvir Jesus. Ele queria ouvir a sabedoria. Cristo não tinha se manifestado em carne ainda. Cristo não habitava entre nós, entre homens. Mas ele falou assim: eu quero ser guiado pela tua voz. Eu quero ter o coração sensível para discernir e pronto para obedecer. Esse é o sentido de uma vida sábia, irmãos. Uma vida guiada por Jesus e por sua voz, e um coração disponível para, mesmo sem entender, obedecer. Deixa eu falar uma coisa simples aqui, curta, para você guardar no teu coração. Só alcança o discernimento quem sacrifica o entendimento. Você não precisa entender. Você não precisa fazer sentido para você. Não precisa ter uma lógica, mas um coração que obedece, ainda que não faça sentido nenhum, ele alcança prosperidade e sabedoria. Quantas vezes na tua vida aconteceu situações que você não concordava, que você estava lutando com a sua alma, por dentro você falava: não é justo, não é correto, mas um coração que discerne, ele obedece, mesmo não fazendo sentido. Eu vou te falar, quantos casais nós temos aqui? Quantas vezes você perdoou seu marido, sua esposa, mesmo você estando certo? Quantas vezes você perdoou seu marido, sua esposa, mesmo sem você ter feito nada? Faz sentido isso? Nenhum. Mas sabedoria é discernir como o céu pensa, não como o homem julga. A vida com Deus, irmãos, é uma vida que é sustentada pelas provocações, pelas perguntas, e não resolvida nas suas questões, irmãos. Ela não quer resolver os seus problemas, ela quer mudar a sua vida, ou fazer você olhar para dentro. E é assim que a sabedoria age, irmãos. Você vai ver ao longo da Bíblia, ao longo da história, você vai ver muitas passagens que a sabedoria vai te provocar perguntas, vai gerar perguntas no seu interior. Pergunta, irmãos. Eu gosto muito, o livro de Jó, o livro de Jó a gente entende que é um livro que vai só contar ali ensinos, mas é um livro de sabedoria. Sabia disso? Ele é considerado, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Jó são os livros da sabedoria. Tem muito ensino. Mas olha só, antes da gente ir para o livro de Jó, eu quero te mostrar um homem de Deus que ousou perguntar. Eu quero te mostrar o nível de ousadia que ele teve de perguntar ao Senhor. Porque o que eu quero te impulsionar aqui, irmãos, não tem pergunta que você não possa fazer. Não tem perguntas, nada que você possa chegar diante de Deus, você tenha que reter, que você não possa fazer. Porque toda pergunta que você fizer, o céu vai responder de uma forma que vai fazer você olhar para o seu interior. Vai comigo lá para o livro de Jeremias. Jeremias capítulo 12. Jeremias capítulo 12. Nós vamos ler no verso 1. Jeremias 12, 1. Olha só Jeremias falando com Deus. Olha o momento de devocional desse homem. Ele chega diante do Senhor e fala assim, verso 1. Tu és justo, Senhor. Ele vai fazendo afirmações, mas ele vai fazendo perguntas. Ele fala assim, tu és justo, Senhor, quando eu apresento uma causa diante de ti. Contudo,
eu gostaria de discutir com você sobre a tua justiça. Esse cara é ousado, meu. Ele chegou diante de Deus e falou assim: o senhor é justo, mas vamos conversar dessa sua justiça aí? O senhor é bom, mas vamos discutir da sua bondade? O senhor é correto, mas vamos acertar aqui que tem coisa que não está batendo? Será que esse cara é ousado de chegar diante de Deus, pastor, para falar assim com Deus? Ele falou: o senhor é justo, mas a sua justiça aí não está muito legal não, vamos bater um papo? Você teria coragem de falar isso para Deus? Vamos ser sinceros, gente. Você teria coragem de botar Deus na parede dessa forma? Mas Jeremias está mostrando aqui que nenhuma pergunta, nenhuma ação diante de Deus é proibida. Ele fala assim, ele continua falando assim: contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Irmãos, pergunta que você já fez, com certeza. Ele fala assim: Deus, por que aquele irmão que faz tudo errado prospera e eu estou nesse gemido aqui nessa luta? Financeiramente, às vezes no seu casamento, nas suas relações, às vezes com um filho que está perdido, que não quer saber da vida. Aí você olha o cara todo bagunçado, e você fala assim: por que esse cara prospera e eu não? Você já fez essa pergunta para você, lá dentro. Talvez você não tenha feito para Deus. Mas aqui, Jeremias está falando para nós: não existe nenhuma pergunta que você não possa apresentar para o Senhor. E ele continua dizendo assim, porque todos os traidores vivem sem problemas, questões que a gente carrega, irmãos. Aí ele começa a fazer afirmações que colocam um defeito em Deus. Tu plantaste eles, foi você que colocou ele aqui, foi você que fez esse cara. Meu Deus, que nível de ousadia de um homem falando com Deus. Tu plantaste aqui, eles criaram raízes, cresceram e dão fruto. Tu está perto dos lábios deles, mas longe do seu coração. Olha agora o que ele está falando. Aí ele já está falando, irmãos, não só do ímpio, agora ele está falando do irmão que dá trabalho na igreja, do irmão que nos converteu ainda direito, do irmão que dá dor de cabeça. Ele está falando assim, a culpa disso tudo é tua. Tu o plantaste, eles estão perto, o Senhor está perto dos seus lábios. Eles cantam lá no culto de domingo, eles vão na célula, mas na segunda-feira dá um trabalho, irmãos. É isso que ele está falando. O Senhor está perto dos seus lábios, mas longe do coração. E aí ele faz uma afirmação, ele falou assim: tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e prova o meu coração para contigo. Eu sou o cara certo, cara. Eu sou bom. O Senhor está vendo o que eu faço, tudo certo. Aí olha o desejo do coração desse profeta: arranca os ímpios como ovelhas destinadas ao matadouro. O desejo dele é falar assim: por que o Senhor não mata todo mundo? Não é isso que a gente está lendo, irmãos? Não é isso? Por que o Senhor não mata todo mundo? Porque eu sou bom, eu sou perfeito. Ele fez perguntas, ele foi colocando perguntas para o Senhor. Até quando a terra ficará de luto, e a relva de todo o campo estará seca? Os animais e as aves perecem por causa da maldade que habita nessa terra, pois eles disseram: ele não verá o fim o fim que nos espera. Aí olha só, irmãos, eu gosto da resposta de Deus, porque ele não responde. Talvez ele não responde nada, mas na verdade, quando você olha a fundo, ele responde tudo. Olha o que ele fala, irmãos. Ele não responde com uma afirmação, ele responde com mais pergunta, irmãos. Porque quando a gente pergunta, nós mostramos o nosso interior. E quando Deus te pergunta, Ele mostra quem Ele é em você. Ele mostra o interior dEle, onde Ele habita, em nós. Então Ele mostra quem Ele é em você. Aí Ele fala assim, Jeremias, vem aqui comigo, vamos conversar. Se você correu a pé com homens e eles cansaram, como vou te colocar para competir com cavalos? Está falando assim, se você não está conseguindo suportar o teu irmão aqui, como eu vou te pôr em coisas grandes, que é o que eu tenho para você?
O Senhor tem coisas grandes para nós. Aí ele fala assim, ó: se você está tropeçando num terreno seguro, o que fará na densa floresta do Jordão? O que você vai fazer quando os terrenos não são firmes? Sabe o que o Senhor estava querendo lembrar Jeremias? Volta lá para o capítulo 1. Volta lá para o capítulo 1. Olha como Deus chamou Jeremias. Capítulo 1, verso 4. A palavra do Senhor vem a mim dizendo: antes de te formar no teu ventre, eu te escolhi. Puxa, está falando assim: Jeremias, pergunta para mim que eu quero te lembrar o que eu tenho para você, cara. Você está se cansando com lutas pequenas? Deixa eu te falar o que eu preparei para a tua vida. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu estabeleci algo para a tua vida. Eu quero te dar, irmãos, nas suas perguntas, direções. Eu quero te relembrar aquilo que eu tenho para você. Antes de formar no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, te separei e te designei profeta para as nações. Eu estou falando assim, ó, eu não estou te pondo para correr com homem só não, eu vou te colocar para andar contra os cavalos. Eu vou te colocar em coisa grande. Você está esquecendo no momento da luta, no momento da dificuldade, aquilo que eu estabeleci desde o princípio. Mas me pergunta, que eu te lembro. Me pergunta, que eu te respondo com perguntas, que vai fazer você olhar para dentro de você, e lembrar quem você é. Verso 6, então eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Guarda a dica aí, irmãos. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações. Está falando assim: para de se cansar com coisa pequena, porque eu tenho coisa grande para você. Mas sabe quando que ele foi lembrado? Quando ele chegou e perguntou, com ousadia ele perguntou. Quer outro exemplo, que eu vou andar rápido aqui para a gente ir? Jó é outro exemplo, irmãos, de um cara que perguntou. Eu gosto, o livro de Jó, o capítulo 1 e o capítulo 2, vai contando uma cena, uma história, né, de Jó. Ele vai falando das características dele, que era um homem íntegro, reto. Aí depois tem aquela reunião do Senhor com os anjos, e Lúcifer aparece, e aí o Senhor fala, né, para Jó, fala para Satanás: olha, você viu lá meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus. E aí o Satanás fala assim: ah, mas a vida dele é fácil, né? O cara tem tudo, o cara tem dinheiro, tem família, tem bens. E aí o Senhor ordena, fala assim: então toca, pode tocar, pode tirar os bens, pode tirar a saúde, pode tirar tudo dele, só não vai tocar na vida dele. Vocês conhecem a história. E aí do capítulo 3, irmãos, até o capítulo 38, são 35 capítulos que mostram uma conversa entre amigos. É isso, é Jó conversando com os 3 amigos. E eu vou te falar, irmãos, sabe por que eu quero citar esse exemplo? Porque nós facilmente caímos nesse caminho de erro, de a gente ter um diagnóstico para tudo, da gente rapidamente saber o que está acontecendo, sem ter o que Salomão pediu: um coração que discerne, um coração pronto, ouvidos que ouvem, um coração pronto para discernir. Irmãos, eu não estou aqui para apontar ninguém, mas porque são coisas que eu também já fiz, e eu tenho aprendido dia após dia. Irmão, você tem uma resposta pronta para tudo, rapidamente você tem um diagnóstico até espiritual, porque sem perceber a gente chega num lugar, irmãos, de autossuficiência, às vezes até de arrogância, sem perceber. Eu quero te provocar mesmo, irmãos, a olhar para o seu interior e você falar assim: ó, quanto tempo faz que eu não busco ouvir, discernir a direção antes de tomar uma decisão, ouvir a voz do Senhor antes de qualquer ação. Pastor, eu compartilhava com o pastor, né, alguns meses eu passei falando assim: olha, eu preciso tomar uma decisão,
Meu coração estava decidido, o meu coração estava decidido. Eu estava decidido. Mas por prudência, o que eu fiz? Eu não estou falando que eu sou perfeito não, irmãos, era um erro que eu ia tomar. Por prudência eu falei assim, eu vou continuar orando, mas eu vou compartilhar com o meu pastor. Por quê, irmãos? Isso é bíblico. Multidão de conselhos tem sabedoria. Crê nos seus profetas, você vai prosperar. Isso é tudo ensino. Aí eu fui e compartilhei com o pastor. E o pastor falou assim, amém, eu vou orar. Eu lembro da resposta dele, ele falou assim, eu orei um dia, no outro dia ele já falou assim, eu orei, isso está totalmente errado. Eu falei assim, mas eu estou decidido. Eu passei, Wellington, mais de um mês ali, lutando, eu falei assim, não, estou decidido, ele está falando que eu estou errado. Por quê, irmãos? Arrogância, orgulho. Não tenho vergonha de me expor para vocês não, irmãos. Nós estamos em família, é isso que família faz. É isso que família faz. Eu falei assim, como? Eu sou homem de oração, eu oro. A minha alma estava falando alto, irmãos. De lá para cá eu falei assim, Senhor, então me dá esse ouvido que te ouve. Dá esse coração que te obedece. Porque não é só ouvir, irmãos. É estar pronto a matar a alma para obedecer. E os dias foram passando, as coisas foram acontecendo, e eu falei assim, eu ia dar uma baita de uma cabeçada. E não ia só afetar a mim, ia afetar a minha família, ia afetar amigos, irmãos. Aí eu falei assim, como que uma decisão séria assim? Eu estava decidido. E é esse lugar que às vezes a gente vai sem perceber, irmãos. Anos aqui na igreja, você que lidera a célula, muitas vezes você fala assim, não, mas está assim, é assado. Sem discernir, sem ouvir. Os amigos de Jó fizeram isso. Foram 35 capítulos dos amigos de Jó, falando assim, não é possível, Jó, você está em pecado, cara. Rapidamente eles deram o diagnóstico. Rapidamente eles falaram assim, não, Jó, tanta desgraça que está acontecendo, você está em pecado, irmãos. Não, a mulher de Jó falou assim, não, amaldiçoa teu Deus, filho, e morre, porque você está muito errado, não tem o que fazer. Os 3 amigos de Jó foram falando assim, o diagnóstico é esse, filho, o erro está em você está errado, você pecou, você fez alguma coisa, não é possível. Meu pai falava assim, né, você passou no rastro da encruzilhada, não é possível, está tudo errado na tua vida. 35 capítulos, até, irmãos, que no capítulo 37, vai lá comigo, Jó 37. Olha o que o texto diz. Esse capítulo vai, né, o seu amigo falando com ele. Vai lá para o verso 18. Verso 17, perdão. É a conversa do seu amigo Abiú com Jó. O texto diz assim, você que na sua roupa desfalece de calor, quando a terra fica amortecida sobre o vento sul, pode ajudá-la a estender os céus sólidos como espelho de bronze? É um amigo de Jó falando assim, você não é ninguém, cara. Você acha que você pode vencer a Deus? Você está em pecado. Você acha que você pode ajudar Ele a estender, né, os céus sólidos? Você acha que você pode fazer alguma coisa? Reconhece que você está errado. Você pecou, alguma coisa aconteceu. O amigo de Jó já deu um diagnóstico. Aí olha o que Jó fala. Verso 19. Diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos elaborar a nossa defesa por causa das nossas trevas? Deveria Deus ser avisado de que desejo falar com ele? Quem pediria para ser devorado? Então Jó está falando assim, eu preciso fazer perguntas para Deus, eu preciso chegar diante de Deus e questioná-lo para entender o que está acontecendo. É isso mesmo, você tem que chegar diante de Deus e perguntar. Porque olha só, irmãos, quando Jó fez essas perguntas, o Senhor respondeu a ele, com o quê? Mais perguntas, irmãos. Capítulo 38. Então o Senhor respondeu a Jó, no meio da tempestade, dizendo, ele falou assim, Jó, vamos ter uma conversa, dá a mão aqui, vamos dar uma passeada.
O verso 4 diz assim, ó: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? A pergunta de Jó foi respondida com outra pergunta. E Jó começou a olhar para o seu interior. Aí o Senhor vai falando assim, ó: quem determinou as dimensões da terra? Certamente você sabe. Quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? Capítulo 38, capítulo 39, você pode ler depois. Foram 2 capítulos de perguntas que Deus fez para Jó. Capítulo 40, sabe o que Jó fala? Certamente eu falei de coisas que eu não imaginava. Coisas maravilhosas demais. Quando Deus começou a fazer perguntas para Jó, Jó olhou para o seu interior. Quando você faz perguntas, Ele responde com perguntas. Tem uma última passagem, irmãos, para a gente orar, que eu quero te provocar a dobrar o teu joelho e perguntar para o Senhor. Fazer perguntas para que Ele te faça pensar, Ele te faça olhar para o seu interior. Quantas perguntas foram feitas para Jesus? Quando os escribas, os fariseus tentaram colocar Jesus na parede, Ele respondeu com mais perguntas. É lícito os filhos pagarem impostos? Aí Jesus vira e fala assim: qual é o rosto que está na moeda? Ele devolve a pergunta. Num determinado momento, irmãos, ele chega no capítulo 4 de João, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Ele chega num lugar chamado Poço de Jacó. Jacó, vocês conhecem a história, irmãos. Jacó, que significa o enganador, o trapaceiro. Vocês conhecem a história? Alguém cheio de defeito. Eu não sei você, mas eu tenho defeito. Quem mais tem defeito aqui? Sei que eu estava o único pecador nesse lugar. Jacó é um cara cheio de defeito. E aí a Bíblia fala que Jacó, em um determinado momento ele está sozinho, e aí ele encontra o anjo do Senhor, e ele luta com o anjo do Senhor. E no momento da luta, a Bíblia fala que o anjo do Senhor toca na sua articulação, e ele fica manco, então ele perdeu aquela batalha. Só que o anjo do Senhor não fala nada para Jacó. A batalha terminou. Só que Jacó faz uma declaração. Ele fala assim, ó: não te deixarei ir sem que você me abençoe. Não foi isso? Qual foi a bênção que o anjo devolveu para Jacó? Uma pergunta: o que você quer? Quem você é? Qual é o teu nome? A bênção que o anjo liberou para Jacó foi fazer ele olhar para o interior. Aí ele falou assim: eu sou trapaceiro, eu sou enganador, eu sou movido pela minha alma, eu preciso parecer mais com Jesus, eu preciso ouvir mais sua voz, eu preciso tirar minha vida do automático e dar tempo para ter ouvidos que te ouvem. Eu preciso dobrar o meu joelho na tua presença e ser guiado pelo teu Espírito. Nesse tempo aqui, irmãos, nós estamos num lugar, num período do ano, que é necessário você valorizar o Salvador, que é Jesus. Nós estamos às vésperas do Natal, que é uma data comercial, eu sei, mas que vai te fazer refletir. Qual é a forma que você pode valorizar uma obra tão gloriosa, tão grandiosa que Jesus fez? Olha para o teu interior. Tenta parecer mais com Ele. Como que Ele foi abençoado? Com uma pergunta: quem é você? E aí anos depois, Jesus está lá naquele poço de Jacó, e uma mulher samaritana aparece, e o Senhor vai enchendo ela de perguntas. Você tem água? O que jorra do teu interior? Jesus pergunta isso para ela: você tem água aí para me dar de beber? A fonte da vida pedindo água para beber. Você acha mesmo que Jesus queria uma necessidade pessoal sendo resolvida? Ele queria provocar aquela mulher. Ele queria falar assim: ó, essa vida que você está vivendo não é a vida que eu tenho para você. Você tem água?
Cadê teu marido? Muda essa vida que você está levando. Perguntas. Eu quero encerrar, irmãos, contando uma ilustração. O louvor pode até subir. A gente vai investir um tempinho orando aqui. Vai ter a apresentação das crianças, mas antes, eu quero contar uma ilustração para vocês. Certo dia, um camelo, um filhote de camelo, chegou na mãe dela e falou assim: mãe, posso te perguntar uma coisa? Ele falou: pode, meu filho. Ele falou: não estou legal. Por quê, meu filho? Aí ele falou assim: por que eu tenho essa pata tão grande, tão alta, essas patas tão compridas, retas? A zebra não tem uma pata assim, o leão tem a pata dobrada, articulada. Por que eu sou assim? Eu não sou normal. Aí a mamãe desse camelo falou assim: não, meu filho, você é perfeito. O Senhor te criou assim, para quando você enfrentar o deserto, as longas jornadas na areia, você possa suportar o caminho. Você é perfeito, meu filho. Passou mais alguns tempos, aí esse bebê falou assim novamente: mamãe, eu não estou normal. Por que quando eu bebo água, minha barriga fica desse tamanhão, fica cheio dessa forma? Eu não sou normal, mamãe. Aí a mamãe camelo falou assim: meu filho, você é perfeito. O Senhor te criou dessa forma, para que você pudesse beber muita água, e ao enfrentar a jornada no deserto, você possa suportar, sem precisar beber água de novo. Você é perfeito, meu filho. Passou mais uns dias, aí o bebê camelo falou assim: mãe, eu não sou normal. Por que, meu filho? Por que os meus olhos têm esses cílios tão compridos, e ele fica bem fechado? Eu não sou normal, mamãe. Aí ela falou assim: meu filho, você é perfeito. O Senhor te fez assim, para quando você enfrentar o deserto e as tempestades de areias vierem, você possa proteger a tua visão, e você possa continuar a jornada. Você é perfeito, meu filho. Aí ele falou assim: mamãe, eu vou fazer só mais uma pergunta. Se o Senhor me fez para viver no deserto, por que nós estamos aqui nesse zoológico? Não perguntar ao Senhor pode te colocar em cativeiros, que vai travar a sua jornada para uma vida perfeita que Ele estabeleceu desde o início. Eu quero te incentivar, irmãos. Não sei se a gente vai conseguir ministrar uma canção que eu pedi. Essa canção, ela fala assim: olha, eu quero ter ouvidos para te ouvir, coração que te obedece. Eu não quero conduzir minha casa, irmãos, guiado pela minha alma. Eu não quero tomar decisões no ministério com base no que eu acho. Eu não quero criar meu filho guiado pelo meu esforço. Eu quero ter ouvidos que te ouvem. Então eu vou chegar diante do Senhor e falar: Senhor, por quê? Por que eu não estou conseguindo te ouvir? Por que as coisas às vezes são difíceis? Por que às vezes eu estou cansado de alma? Por que aquilo que eu sonhei não deu certo? Para que o Senhor possa falar assim: eu te estabeleci, antes do ventre da tua mãe eu te formei. Quero te dar liberdade de ficar de pé, se ajoelhar, não sei, mas eu quero te provocar nessa manhã a perguntar. Pergunte, fale, deixe o Senhor te levar a olhar para o teu interior. Feche seus olhos aí no seu lugar.